Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Legislação e Ética. Nesta aula, vamos estudar os aspectos gerais do direito societário, como ele se define, quais são as suas principais características, a classificação dos tipos societários, bem como dos direitos, deveres e responsabilidades das figuras intervenientes nas mais variadas sociedades. Eu sou a professora Karina de Melo Jaimo e vou acompanhar vocês nesta aula sobre os aspectos gerais do direito societário. Vamos lá? O direito societário é uma disciplina especializada que se dedica a regulamentar os vários tipos societários e os seus respectivos atos constitutivos, as operações sociais, os deveres e os direitos dos sócios em cada um dos tipos societários e sua regulamentação apontando as vantagens e as desvantagens a serem analisadas diante do segmento de interesse que se pretende explorar a atividade empresarial. Observem aqui que o direito societário é um sub-ramo do direito empresarial que se dedica ao estudo das sociedades em geral e o que é necessário à criação de uma sociedade, o enquadramento legal dessa sociedade e as responsabilidades dos participantes desta sociedade e os direitos advindos desta realização. Vamos falar um pouquinho sobre as noções gerais do direito societário? Observem que o nosso Código Civil, no artigo 981, estabelece que celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens e serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Observem que, em regra, nas sociedades, nós temos a participação de pessoas naturais em torno do desenvolvimento de um objetivo em comum, empregando lá determinado capital e, ao final, no desenvolvimento daquela atividade, daquela produção, daquele serviço, tem-se a partilha do lucro, que aqui também é o objeto principal do exercício. Destacamos do nosso material 3 princípios do direito societário, os principais. O primeiro princípio é o princípio da função social da empresa. Segundo esse princípio, nós temos que as empresas deverão primar pelo desenvolvimento econômico da sociedade. Elas irão gerar, de um lado, riquezas e, de outro lado, empregos para todos os seres lá no entorno, não é? Além disso, nós temos que as empresas, quando obedecem esse princípio, o princípio da função social da empresa, elas irão necessariamente respeitar todas as normas que determinam o seu exercício, o seu funcionamento e, principalmente, para o seu desenvolvimento, elas irão respeitar o consumidor e o meio ambiente. É a função social da empresa em atenção ao desenvolvimento sustentável do nosso país. Temos ainda o princípio da autonomia da vontade. Como vocês viram, dentro da nossa conceituação do direito societário, nós estamos estudando aqui um direito que é pertencente aos direitos privados e, tal como os demais direitos, nós temos a necessidade de observância da regra principal dos direitos privados, que é o respeito à vontade dos participantes, no caso aqui dos sócios. E
por fim, destaquei para vocês o princípio da inerência do risco. Muito interessante esse princípio, porque ele vai tratar da situação de que aos sócios não é dada a oportunidade de se afastar dos prejuízos, de se afastar dos riscos do negócio. Eles assumem aí nesse princípio da inerência dos riscos, o risco como algo que extrapola a sua vontade. Falamos há pouco, não é? Que a vontade dos sócios, empresários, tem que ser respeitada. Mas dentro desse respeito, não é possível estabelecermos aqui um afastamento dos prejuízos, um afastamento dos riscos advindos da sua atividade. Por essa razão, também, nós temos que há a possibilidade do exercício de um poder de direção, um poder de controle por quem assume os riscos naquele exercício de atividade social, societária. Vamos passar agora à análise de algumas características das sociedades empresariais. A primeira característica em destaque é a responsabilidade dos sócios, e nós temos a opção por uma responsabilidade maior ou menor no momento em que os sócios optam por integrarem determinado tipo social. É o enquadramento legal da sociedade que irá definir a gradação de responsabilidade de cada um dos seus participantes. Então, temos aqui a possibilidade de uma variação de responsabilidades a partir do tipo societário. Iremos ver mais à frente alguns tipos e eu vou ilustrar isso daí para vocês. Observem aqui também que nós temos um destaque para o regime de constituição e de dissolução das sociedades. Duas são as possibilidades nesse regime, né? A primeira possibilidade é que se tenha a criação da sociedade por meio de um contrato, cuja regulamentação se dá pelo Código Civil. Na segunda possibilidade, na segunda situação de constituição, de dissolução, nós temos a possibilidade de criação, de dissolução, como o próprio nome já diz, por meio de regras institucionais, estatutárias. Estas não são regulamentadas pela nossa legislação civilista. Temos ainda um destaque para as condições de alienação da participação societária. O que eu quis chamar a atenção de vocês aqui é que essas condições de tornar alheia a participação de sócios, a participação societária, vai definir em cada tipo social se nós estamos diante de uma sociedade que é de pessoas ou se é uma sociedade de capital. Temos aqui também uma classificação dentro do nosso ordenamento jurídico no que diz respeito à nacionalidade das sociedades. Podemos ter sociedades nacionais e também sociedades estrangeiras. E, por fim, para encerrarmos tais características, as sociedades não precisam necessariamente ter uma personalidade jurídica, né? Nós temos a possibilidade de sociedades não personificadas. Vamos falar um pouquinho dos tipos de sociedade empresarial? Em destaque, nós temos a sociedade simples, a sociedade limitada e a sociedade em conta de participação. Na sociedade simples, nós temos necessariamente o exercício de uma atividade
que não contempla os requisitos da teoria da empresa. Nós não temos o exercente aí de uma atividade dentro de uma sociedade simples como um empresário, ok? Então, nós temos todo o seu regramento dentro do Código Civil. E eu não vou tratar essa sociedade como uma empresa. Diferentemente desta, quando nós estivermos diante da sociedade limitada, nós estaremos diante de uma situação, de uma opção de enquadramento legal em que os sócios optaram pelo exercício de uma atividade organizada que vai de encontro ao que nós estudamos no capítulo do direito empresarial, da teoria da empresa. E mais, nós temos esse nome, sociedade limitada, porque há aqui uma limitação da responsabilidade dos sócios ao valor das cotas que eles possuam. E a última sociedade que nós iremos ilustrar é a sociedade em conta de participação. Importantíssima também para o nosso ordenamento jurídico, ela se estabelece com a presença de duas modalidades de sócios. De um lado, eu tenho o sócio ostensivo, de outro lado, eu tenho o sócio participativo. Essa sociedade em conta de participação se caracteriza por quê? O sócio que é ostensivo é aquele que exerce dia a dia, de forma pessoal, habitual, direta, a atividade e mais, ele vai ter todas as responsabilidades perante terceiros e sociais com o desenvolvimento daquela atividade. Então, ele responde ao fisco, ele responde a terceiros, ele vai ter todas as responsabilidades em seu nome. Diferentemente desse sócio que nós acabamos de falar, que é o sócio ostensivo, temos a figura do sócio participativo, que é aquele que traz um aporte, pode ser um aporte econômico, pode ser um aporte material, ok? Ele apresenta um aporte e se livra das responsabilidades e ele não pode, nem se quisesse, exercer a atividade diretamente, porque ele é o sócio participante, participativo, não é? Então, tem-se essa limitação para esse sócio, mas ambos percebem os lucros. Há, ao final, uma divisão dos lucros entre os sócios. Trouxemos a Lei 8.934, de 94, para destacar que é obrigação da sociedade empresária o registro no órgão próprio. Temos também o Código Civil estabelecendo as obrigações gerais de que o empresário, sócio, tem que realizar todos os balanços, toda a escrituração e registros nos livros obrigatórios e deve lançar de uma forma clara, de uma forma precisa, indubitável, toda e qualquer operação, ou seja, em outras palavras, o Código Civil vem estabelecer ao sócio, às empresas, às sociedades empresárias, o dever de documentar o passo a passo da realização da sua atividade. Observem aqui os livros contábeis mercantis, que são obrigatórios, diário ou balancetes diários e balanços, registro de duplicatas, se houver vendas com prazo superior a 30 dias, registro de compras e o registro de inventário. Veja comigo agora um vídeo do Superior Tribunal de Justiça, em que nós temos uma empresa que pratica concorrência desleal contra a própria sociedade. Vamos lá? O Superior Tribunal de Justiça manteve a exclusão do sócio majoritário de uma empresa que praticou concorrência desleal contra a própria sociedade.
Na ação, os autores alegaram que o sócio majoritário também era administrador de outra empresa no ramo imobiliário, o que caracterizaria concorrência desleal contra o grupo empresário. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou o pedido dos sócios minoritários e determinou a exclusão do cotista da sociedade. O sócio majoritário recorreu ao STJ, alegando que a Justiça deveria levar em conta o artigo 1085 do Código Civil, que exige a iniciativa dos sócios detentores do capital social. O relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, destacou, com base na legislação e na doutrina, que há a possibilidade dos sócios minoritários também tomarem a iniciativa de exclusão do sócio majoritário que pratique falta grave no cumprimento das obrigações, desde que devidamente comprovada a falha do cotista. Nesses casos, a exclusão só pode ser realizada pela via judicial. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre os aspectos gerais do direito societário. Não deixe de acessar o nosso Saiba Mais na plataforma. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.